Sou o professor Maurício Barreto, sou administrador, professor de administração e contabilidade. E também estou junto com vocês na TV Relacionamento. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos novamente a honra e o privilégio de ter aqui uma grande autora. Eu tive a felicidade de, pela Editora Laços, fazer os outros livros também. E esse novinho, né, que estamos aqui recebendo em primeira mão, né, que é um livro que trata sobre educação financeira, mas numa linguagem empática, uma linguagem muito simples, qualquer pessoa vai poder entender direitinho. Penha, muito obrigado novamente. Tá? Eu que agradeço, Kendi, a sua disponibilidade de me receber sempre aqui, né? Para mim é um prazer e é uma honra estar com você, porque além de muito amigo que a amizade que a gente tem, né? Você é uma pessoa que me despertou para essas coisas que eu tanto sonhei na minha vida e que nunca tinha tido oportunidade. Então, um dos conselhos, é que eu posso falar isso, que eu falo para as pessoas aqui, é que realmente a gente ouve muito por aí, diz, isso é clichê, isso é chavão, não sei o quê, mas a gente não pode parar de sonhar, porque isso é fruto de um sonho quando eu tinha 5 anos de idade e hoje eu já passei 200, dos 60 inclusive, e só agora eu estou realizando esse sonho muito que foi proporcionado pelo Kendi. Obrigado. Então, a primeira mensagem para vocês, amigos, é: não deixem de sonhar. Não é clichê, não é chavão, é verdade. Gratidão. Penha, conta um pouquinho para os nossos internautas, em que momento, né, que você sentiu que deveria começar a rascunhar um livro sobre esse tema tão importante. Depois você fala também do título, né? Fica à vontade aqui, tá? Estava mais ou menos na pandemia e vocês sabem que na pandemia houve muitos problemas, houve muitas pessoas falindo, pequenos negócios falindo, pessoas que tiveram que perderam empregos, que tiveram que ceder em salários, né, reduzir salários para não perderem seus empregos. E eu percebi também que muitas pessoas em muitas dificuldades. E aí eu me lembro que bem antes da pandemia, eu havia escrito 2 artigos sobre bolsa de valores para pessoas, para todas as pessoas, para um portal de empreendedorismo. E aí eu uni as duas, o artigo, pensando nos artigos que eu escrevi, e mais na situação que eu estava percebendo, de conversar com as pessoas, de ler o Instagram das pessoas, enfim, dos contatos que eu tinha, eu percebi que eu podia fazer alguma coisa
para tentar ajudar as pessoas a se reorganizar, a superar, quando a pandemia passasse, quando as limitações acabassem, para que elas pudessem renascer, né? E para que elas não desanimassem dos problemas que estavam enfrentando, né? Então, eu comecei a ler muito na pandemia. Durante a pandemia a gente não tinha muito contato, porque eu sou coach, né? Sim. Então, eu perdi muitos clientes, eu também perdi, né? Eu perdi pessoas, então eu comecei a ler, comecei a estudar, ler várias coisas, acessar palestras online, lives, essas coisas, e começou a vir então o esboço do livro na minha cabeça. O que eu pretendi com esse livro? Eu tenho formação superior, sou economista, né? Eu atuei muitos anos no mercado financeiro, mas eu não tinha intenção, não era a minha intenção, escrever alguma coisa de uma forma muito técnica. Porque se eu faço isso, as pessoas que eu estava vendo que estavam em dificuldades, elas não iam entender. Então, e outra, a leitura fica, para quem não tem um entendimento muito grande do mercado, a leitura fica aborrecida. Você começa a ler, fica não entende. Muito técnica. Muito né? técnica, você começa a ler, não entende nada, você fala, não vou ler mais isso. Então, o que eu imaginei? Eu vou fazer um texto lúdico, brincalhão, simples, direto, objetivo, dando primeiro às pessoas a ideia assim, como você encara o dinheiro? Imagine-se no lugar do dinheiro. Olha a primeira brincadeira. Imagine-se no lugar do dinheiro. Você é um dinheiro. É uma troca, é isso. Como você se sente quando você está na sua mão? Então, assim, o dinheiro, ele é alguma coisa que não é estático, ele flui. Ele flui, é uma energia. Então, assim, aquelas pessoas que se agarram muito ao dinheiro, elas não têm, na verdade, muito sucesso. Aquelas pessoas que antigamente a gente tinha muito disso, né? As pessoas colocavam dinheiro embaixo do colchão. Mas você imagina o dinheiro embaixo do colchão, imagina você dinheiro debaixo do colchão, né? Que sensação que você tem? Uma sensação de sufoco, de coisa parada, que não sai dali. Então, eu abordo na primeira parte desse livro essa ideia. Como você se relaciona com o seu dinheiro. Você é aquela pessoa que o vê, que quer prender o dinheiro, eu não estou dizendo para a gente ser irresponsável com o dinheiro. Eu estou dizendo para você para você descobrir um sentimento bom em relação a ele. Ele não é uma coisa ruim como algumas pessoas pensam. Então, tudo que você encara como ruim na sua vida gera uma energia negativa que não deixa as coisas fluírem naturalmente. Então, isso eu abordo no livro também. E também, depois eu entro naquela fase, naquela parte, em que eu, como assim, uma marca da minha formação, eu ajudo você a você pensar como organizar os seus recursos, porque os seus recursos são muito importantes. Você tendo pouco ou tendo muito, se você não souber se organizar, o muito vira nada, né? E o pouco organizado pode virar muito, né? Porque você veja que tem algumas pessoas que recebem uma aposentadoria simples e conseguem fazer uma porção de coisas. Por que eu não consigo? Será que você está se organizando corretamente? Então isso eu também abordo lá. E no final, lembrando daqueles meus artigos sobre bolsa, eu desmistifico a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é algo que não é uma especulação para ricos, para milionários. Tudo bem, tem especulação nociva na Bolsa, até nós já tivemos casos de polícia, né? Mas não é isso, a Bolsa de Valores não é isso. A Bolsa de Valores é uma maneira de financiamento das empresas para que elas possam obter recursos sem recorrer a empréstimos bancários, no caso, né? Para elas poderem investir para gerar mais empregos. Então, nesse sentido, a Bolsa, sim, é uma ferramenta de desenvolvimento para um país.
Um país sem essa estrutura de bolsa de valores, ele não vai para frente. Então, assim, a bolsa é o mercado não é ruim, e eu faço um glossário de uma maneira simples também para você perceber que você, pequeno ou grande, pode investir. É isso, Kendi. Esse livro é um livro muito direto e muito simples, facílimo de qualquer pessoa entender. Porque em nenhum livro meu, eu escrevo de forma acadêmica. Eu escrevo de forma que todas as pessoas possam ser incluídas nos temas, sejam eles complexos ou simples. Perfeito. Quanto tempo você demorou para escrever? Não demorou muito tempo, não. Você é muito rápida. Acho que uns 4 meses. Você é muito rápida. Né? E eu juntei, depois eu elaborei e depois eu pensei na capa como um coração, né? Sim. Porque você tem que ter, como disse aqui durante a nossa conversa, não é para você, a nossa relação com o dinheiro, o coração, não é para você se agarrar ao dinheiro, é para você para você saber lidar com ele, porque o dinheiro não é ruim. O que é ruim no dinheiro é a forma como a gente o encara e a forma como a gente o utiliza. Isso é o ruim. Ele em si não é. Né? Então eu abordo também a questão de que, vamos supor que você está passando na rua, está andando na rua no seu dia a dia. Aí você vê no chão uma nota verdadeira, né? Uma nota de, sei lá, 10 reais. O que você faz com aquela nota? O dinheiro, na verdade, eu abordo uma coisa que eu não sei se as pessoas, mas eu acho, da maneira como eu coloquei, eu tenho certeza que vocês entendem. O dinheiro não tem um valor intrínseco, ele só tem valor quando ele é utilizado. Se ele ficar parado na sua mão, ele não vale nada. Você não pode comer uma nota de 10 reais, você não pode admirar uma nota de 10 reais, diferentemente se você achar uma flor bonita, olha que flor bonita, ela em si já tem o valor da beleza natural, mas o dinheiro não. Então eu coloco isso. Gente, o dinheiro ele não tem um valor nele, ele só tem valor quando a gente o utiliza de forma correta. Perfeito. Então, no geral, é isso, Kendi, que eu pretendo passar para as pessoas. E aqui, está dentro aqui aquele conceito, não gasta mais do que você ganha. Exatamente. Isso é na minha parte de economista. O básico de qualquer lugar, de qualquer economia, de qualquer casa, de qualquer lar. Gente, o que você tem é aquilo que você pode gastar. Então você não pode ultrapassar os seus recursos. É por isso que muita gente fala, poxa, tem mais mês no meu salário, né? Não, você não pode deixar que tenha mais mês no seu salário. Você tem que fazer com que seu salário seja maior que seu mês, ou igual. Então, essa é a regra básica do sucesso com o seu recurso. Pouco ou muito. Não gastar mais do que você ganha. Que inclusive é o problema do Brasil, né? O Brasil gasta mais do que ganha. Então depois fica aí enrolando para conseguir recursos. Então no nosso caso, no caso individual, quando a gente gasta mais do que a gente ganha, o que acontece? É endividamento. E aí você se desespera e começa a pedir empréstimo aqui, ali, acolá, e aí você vê a coisa crescendo como uma bola de neve, e quando você vai ver, já não tem mais solução, ou quase não tem mais solução. E bem que para tudo tem uma solução, mas você não pode chegar a esse ponto. E outra coisa muito ruim, há pessoas que nem vão a casas a bancos, essa coisa toda, procuram agiotas, que é pior ainda, né? Então, minha gente, é o seguinte, regra básica que está aqui, não gastem mais do que vocês obtêm. E se você me permite, não gasta igual você tem também. Você precisa de remédio, qualquer coisa que acontecer, a parte,
Se você zerou tudo, também você não tem. Então, o interessante é que você guarde um pouco. E tem mais uma regra também. Quando a gente fala em investimento, a gente diz assim, puxa, não sobra nada para eu investir. Mas investimento não é sobra, gente. Investimento faz parte do recurso que você tem. Então, quando você recebe o seu recurso mensal ou semanal, conforme sua maneira de trabalhar, né, você tem que ter em mente que o seu recurso ali, o seu valor, né, o seu dinheiro, ele tem que ter destinações. Você tem que ter a sabedoria e o discernimento de, isso também abordo aqui, ensino como fazer, você tem que ter o discernimento de destinar parte do seu dinheiro para você fazer a sua reserva. Porque, como disse o Kendi, podem acontecer coisas na sua vida que você não espera. Né? Então, a gente pode ter situações em que a gente vai precisar de uma reserva. Então, você tem que fazer no seu mês uma destinação independente dos seus gastos. Por isso, você tem que ter cuidado com os seus gastos. Então, o ideal que eu li bastante, vi, as pessoas falam, você precisa pelo menos ter uma proporção, 60% de gastos, de destinações para suas despesas e 40% para investimento. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Porém, uma coisa é certa, você precisa, no seu recurso, assim que você o recebe, você tem que destinar uma parte para o investimento, porque é essa parte que vai te gerar uma reserva. Sem essa reserva, você vai ficar ao Deus dará num momento de necessidade. Então é necessário sim uma reserva. Você fez lembrar, teve uma vez, uns 10 anos atrás, eu fui lecionar uma matéria chamada Tecnologia da Informação e da Comunicação para alunos de serviço social. Tá? E meus alunos normalmente eram para engenharia, administração e outros cursos tecnológicos, mas eu adorei serviço social, porque não é engenharia assim, 99% é tudo homem. Serviço social, 99% é tudo mulher. Então, verdade. Foi gostoso. É mais humano. De ideias assim diferentes. E teve uma vez que era novembro. Eu cheguei e falei para os alunos assim, olha, está chegando o mês que vem, que é o mês de Natal, uma época bacana, tal, vocês vão poder descansar. E um aluno falou assim para mim, professor, é a época que eu mais fico triste. Eu falei, por quê? Eu tenho 2 irmãos, mas eles são muito folgados. Então, a gente vai fazer a ceia de Natal e eu tenho que pegar o meu 13º para poder fazer, porque eles não colaboram. Aí eu fico chateado, meus pais ficam chateados também, então fica aquela alegria boa porque acontece isso. Aí eu falei, quanto que você gasta? Trazendo para a realidade de hoje, R$240. Mas eu não acho justo, porque cada um deveria ter. Eu falei, tá bom. Vou imaginar o seguinte, você consegue, para evitar que todo mundo chateado, você consegue guardar R$20 por mês? Não, R$20 eu não consigo. Então você guarda R$20 por mês, durante 12 meses, e deixa guardado, nem for no cofre. No final do mês, você pega aquele dinheiro, faz a ceia, tá? Não precisa se preocupar em tirar dinheiro de todas as terceiras, né? E todo mundo fica mais contente. Verdade, então, verdade. É uma maneira de enxergar as coisas, né? Isso, tem uma citação, eu esqueci o nome do autor, mas ele é um coach americano, né? Ele diz assim, a maneira de você, a maneira como você enxerga as coisas faz com que as coisas fiquem diferentes. Então, se você enxerga as coisas de forma diferente, as coisas ficam diferentes, é mais ou menos isso. Então, a pessoa, o olhar diferente. É o olhar diferente. A pessoa aí estava chateada porque ninguém colaborava com ela, porque ela tinha que tirar dinheiro do 13º. Mas assim, se ela pensasse diferente um pouquinho, a mesma coisa, ia tudo mudar.
mudar e todo mundo ia ficar feliz. Então, o olhar para a situação de forma diferente faz as coisas se tornarem novas, as coisas que são já rotineiras nossas. Então, até, uma citação assim, nada a ver com religião, mas assim, Jesus falava assim, que ele faz novas todas as coisas. Então, uma coisa é você fazer coisas novas. Você faz coisa nova, vou fazer coisa nova. Mas eu acho que é difícil você fazer as coisas velhas ficarem novas. Porque as coisas velhas a gente já tem aquela rotina de fazer, sempre a mesma coisa, ninguém colabora comigo, não sei o quê, não criticando a pessoa, mas assim, o sentido é exatamente esse. É você pegar uma coisa que você já é da sua rotina e de repente olhar pelo outro lado. Verdade. O que você não vê de diferente. E você consegue mudar situações para melhor. Não é? Perfeito. Então abordo isso aí também do que você falou. Por que você não guarda, se você não é capaz de guardar R$1 todo mês, R$1 cada semana, faz a sua meta. Começa com que seja R$1, claro, não é nada, o que é R$1? Mas você vai aumentando a meta. Você vê, o que é importante é que no fim você vê, puxa, eu consegui. Aí você fala, agora eu quero ir mais um pouquinho além. É como fala a Luiza Helena Trajano, ela fala assim, né? A Luiza Helena, que é a dona lá do Magalu, né? Embora esteja em dificuldade, mas tudo bem, mas ela fala assim, que não existem pontos de chegada, existem novos pontos de partida. Isso. Né? Então a gente, cheguei. Não, você vai partir de novo, né? Entende? Então você fala, puxa, cheguei, guardei R$5. Então agora programe-se para guardar 10, né? E aí você vai indo, né? Quando você de repente se sentir fortalecido, aí você vai ver com encanto que você conseguiu. Então esses são os temas desse livro. Esse livro é muito fácil para você entender. E para você perceber que lidar com o dinheiro não é complicado e que o dinheiro não é mau. O dinheiro, bem usado, ele é uma ferramenta importante para nós. Por quê? Se hoje a gente realiza sonhos, é porque a gente estudou, e estudar não caiu do céu, você teve que comprar coisas, você teve que empregar algum dinheiro para conseguir. Então, gente, o dinheiro é uma maneira de você obter seus sonhos, sim. Né? Mas a gente não pode nem ser perdulário e nem ser egoísta, assim, agarrado. Né? Não é sempre o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Né? Então, eu espero que as pessoas que eventualmente comprem esse livro, que ele está na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1501, e também ele pode até ser adquirido direto comigo, por enquanto. É que a gente coloca os seus dados. Então. Fala onde os meus contatos vocês podem achar no Facebook, Life and Professional Coaching, ou Penha 0606. Tá aqui. No Instagram, Maria da Penha A Pereira. E o meu WhatsApp, tem o e-mail mariadapenha@gmail.com, e tem o meu WhatsApp 11 99997 2863, 4 números 9. É isso. Ô Penha, e tenho certeza que esse não é seu último livro. Não, já estou preparando outro. E aí você vem falar pra gente, tá? Sim. Tá? Gratidão. Tá? Gratidão eu. Obrigada, você também. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica autora, Maria da Penha Pereira, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.